Olá! Hoje a gente vai explorar uma história realmente profunda sobre perdão e reencarnação, que vem do livro Obreiros da Vida Eterna. É um daqueles relatos que nos fazem repensar o que a gente entende por sucesso e progresso espiritual. Bom, para começar, a gente acompanha uma equipe de resgate espiritual que volta de uma missão bem complicada, sabe? E aparentemente eles voltaram de mãos abanando. Mas a líder do grupo, a Zenobia, tem uma visão diferente. Ela diz que o mais importante não é arrastar as pessoas à força, mas sim plantar sementes de verdade no coração delas, mesmo que o resultado não apareça na hora. E é exatamente essa a primeira grande ideia que vamos analisar, a da colheita invisível. Aquele trabalho espiritual cujos frutos a gente não consegue ver de imediato, mas que estão crescendo em silêncio. A Zenobia explica que o trabalho deles é guiado por dois princípios divinos que caminham juntos. De um lado, a compaixão, que tem aquele desejo imenso de sempre ajudar, de salvar. E do outro, a justiça, que nos lembra que cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Uma coisa é amparar, outra é cada um fazer a sua parte. E essa ideia não fica só na teoria, não. Ela se materializa num lugar muito especial. A equipe chega a um tipo de santuário, um verdadeiro lar entre os mundos, onde eles testemunham essa conexão incrível entre o plano físico e o espiritual acontecendo ao vivo. Eles chegam na casa transitória, que funciona como um grande posto de auxílio espiritual. O narrador da história fica assim, de queixo caído com a quantidade de espíritos entrando e saindo, numa atividade que não para. E o funcionamento disso é fascinante. Pensa só, enquanto as pessoas dormem na Terra, seus espíritos se desprendem parcialmente do corpo. E é nesse momento que companheiros espirituais os guiam até essa casa para receberem ajuda e orientação. É um fluxo constante de amparo durante a noite. E para dar uma dimensão real a isso, o narrador descreve uma cena comovente. Um garotinho, já no plano espiritual, amparando a própria mãe, que visita o lugar durante o sono. Ela está sofrendo muito e implora para não ter que voltar para a vida na Terra. É um reencontro que mostra como os laços de amor são fortes e continuam, não importa a dimensão. Bom, o cenário está montado. Agora a história dá uma virada e nos leva para dentro de uma reunião de oração, onde uma mensagem muito pessoal e que vai mudar tudo está para ser entregue por um espírito de um plano superior. Então, no meio de uma prece de agradecimento, uma coisa extraordinária acontece. Uma espécie de tela espiritual se ilumina e uma médium vidente avisa que tem uma visita ali. Um espírito chamado Letícia, que quer falar com um dos trabalhadores da casa, um homem chamado Gotuso. E a Letícia, através da médium, se revela. Ela é a mãe do Gotuso. E com um amor imenso, ela faz uma pergunta direta para ele. Basicamente, meu filho, como você vai ajudar a curar os outros se você mesmo continua ferido guardando mágoa de quem te fez mal? É um questionamento que vai direto na ferida. E o que torna tudo ainda mais impactante é o tempo. A Letícia revela que faleceu há 32 anos. Pensa nisso. Mais de 3 décadas depois, a orientação de mãe continua ali, atravessando as barreiras da vida e da morte para ajudar o filho a evoluir. Então, fica claro que aquilo não é só uma crítica. A Letícia não veio para apontar o dedo. Ela veio para apresentar uma solução, um caminho detalhado e, sim, bem desafiador para a cura do filho dela. E isso levanta uma pergunta poderosa. Se o ressentimento tem a força de paralisar nosso progresso por décadas, qual é o caminho para o perdão de verdade? A resposta da Letícia não é nada simples. Ela envolve o recomeço mais profundo que existe, a reencarnação. E ela detalha o plano. O Gotuso vai renascer na sua antiga família. A ex-esposa dele será sua avó e, o ponto mais importante de todos, o seu antigo adversário, a pessoa de quem ele guarda mágoa, será seu avô. Isso vai dar ao Gotuso a chance de amar e perdoar essas duas almas desde pequeno, de um lugar de puro amor. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais intensa, uma visita surpresa acontece. A Marília, a ex-esposa do Gotuso, é trazida em espírito para a sala, aproveitando o momento em que seu corpo físico dormia na terra. Ela chega totalmente confusa, muito abalada, e logo se joga aos pés do Gotuso, implorando perdão. Ela acredita que falhou com ele, que a culpa de tudo é dela, e pede para ele não abandoná-la. Mas guiado pela sabedoria da mãe, o Gotuso consegue superar a própria dor. Ele acolhe a Marília, a conforta e aceita a missão. Ele promete que eles vão se reencontrar e aprender juntos a transformar esses sentimentos, a abençoar quem os feriu, para que possam finalmente ser verdadeiros irmãos. E com essa promessa, com a reconciliação selada e o futuro redesenhado,
A reunião se encerra num clima de profundo louvor e gratidão por essa oportunidade. O desfecho é emocionante. A Marília é levada de volta ao corpo, agora mais em paz. A Letícia parte, depois de deixar sua bênção, e a Zenóbia garante que o Gotuso terá todo o apoio da instituição para essa jornada de redenção, que vai ser difícil, mas libertadora. Gotoso, claro, desaba em lágrimas, se sentindo pequeno, sabe? Indigno de uma bênção tão grande. Mas a Zenóbia o abraça e diz para ele se alegrar, para celebrar a chance que ele recebeu. E aí vem a revelação final, que é de arrepiar. A Zenóbia diz que o Gotuso não foi o único a receber uma graça naquela noite. Ela se refere àquela missão do início da história e revela que ela também, de alguma forma, foi abençoada e recebeu uma concessão divina. Isso tudo nos deixa com uma baita reflexão, né? A história sugere que as nossas vidas estão todas conectadas, entrelaçadas por algum motivo. E nos faz perguntar: que colheitas invisíveis a gente pode estar plantando hoje em cada interação sem nem mesmo perceber? Fica aí o pensamento.